Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto que ora se inicia. Obrigado, Deus, por mais um domingo, estarmos nos lares dos nossos irmãos, participando de um culto abençoado e abençoador, ó Pai. Muito obrigado pela semana de paz que o Senhor nos destes. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem preservado o teu povo, o Senhor tem curado, libertado. E nós somos muito agradecidos ao Senhor, ó Deus. Abençoe este culto, Senhor, os louvores, o momento missionário que tem sido uma bênção, Senhor. A pregação também, Senhor, abençoe, que ela possa falar profundamente nas nossas vidas e que a mensagem a ser transmitida possa alcançar os corações, que possamos entender a mensagem do Senhor e guardar nos corações e praticar e fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Pai, quero te pedir uma bênção especial para os missionários que estão espalhados pelo nosso Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, ó Deus, abençoe esses missionários. De leste a oeste, ó Deus, as dificuldades são grandes. Nós temos visto pelos testemunhos, por aqueles que estão falando, ó Deus, sobre os relatos tão importantes do campo missionário e percebemos o quanto nós precisamos de obreiros, precisamos de orar, de contribuir para com o teu povo que está espalhado pelo nosso Brasil. Abençoe a irmã Regina PTS, que está à frente deste trabalho de missões durante este mês de setembro, Deus. Que possamos a cada dia mais amar missões, nos despertarmos para missões, fazermos missões, contribuirmos com missões, orarmos por missões, repartir, multiplicar, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós amamos. Amamos a Tua obra, amamos o Senhor, amamos o Teu povo, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, durante este mês de setembro e todos os dias das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado mais uma vez, eu oro e não me canso de agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. E continue, Senhor, com aqueles que estão passando por algum problema de enfermidade, Senhor. Visite a cada um. O Senhor sabe quais são que estão precisando da Tua intervenção, do Teu cuidar, Senhor. Ser com aqueles que precisam de uma porta de emprego, ser com aqueles que estão, porventura, passando por algum problema de relacionamento. Ó Deus, toque nesses corações, dê, ó Deus, a solução para cada problema de cada irmão da nossa igreja, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus de amor, Deus que cuida dos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Nosso clamor a ti, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. Vem operar santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. Vem derramar o Espírito Santo. Mostra as maravilhas do teu poder. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. A esperança de salvação
Está na cruz o Rei Jesus, por sua graça encontro paz, e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para abençoar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir, e vou repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para dançar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para dançar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para dançar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar. Para dançar, sim, vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Boa noite, irmãos. Estamos no terceiro domingo da nossa campanha de missões nacionais. E o tema da campanha é Porque Ele me amou. A divisa está em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz:
nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Hoje o tema é oro. A nossa campanha diz que, porque Ele me amou, oro para que os que ainda não conhecem este extraordinário amor sejam alcançados por Ele. Isto é um amor de atitudes, não só amor de palavras. É um amor que se dispõe, que vai pelo sertão, pelas matas, pelos rios, pelas comunidades isoladas e também chega aos grandes centros urbanos do nosso Brasil. E eu te convido agora a assistir um vídeo sobre o cordel, porque ele me amou. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Os irmãos podem participar também da campanha de oração que está sendo feita desde o primeiro dia de setembro deste mês. E cada dia tem o seu tema de intercessão. No site de Missões Nacionais tem uma lista diária de todas as intercessões. E você também pode participar junto com eles pelo YouTube, diariamente. É a partir das 18 horas que começa a live. E inscreva-se lá pelo YouTube, Missões Nacionais, e a partir das 18 horas eles começam a orar juntos. Se caso você perder este horário às 18 horas, pelo tema do dia, você pode interceder a qualquer horário, no horário que você ora sempre. E eu te convido agora para assistir ao vídeo sobre o tema oro. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E
E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. O alvo da campanha de missões da nossa igreja este ano é de R$1.000, de todo o coração. Eu te convido a se comprometer, a orar, a investir e a sustentar essa causa, porque Ele me amou. Lui, Piranhas Majestades.
Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma mensagem da Palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Nós estamos no mês de missões, não esqueça de orar, não esqueça de contribuir por missões. Participe das atividades da Igreja de Missões, aquilo que a irmã Regina PTS pedir para você fazer, faça. Seja você criança, jovem, homem, mulher, coloque o seu dom em ação e vamos trabalhar na obra do Senhor. Vamos trabalhar por missões, vamos ser missionários, mesmo dentro de casa, mesmo sem sair. Estamos no momento em que nós precisamos nos manter um certo tempo em casa, nos preservarmos. E então precisamos trabalhar para o Senhor onde estivermos, da forma como estivermos, na condição em que estivermos, e darmos o nosso melhor para Deus. Deus merece darmos o melhor, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós podemos amá-lo, podemos dar o nosso melhor para Deus. E eu quero meditar com vocês nessa noite na Palavra de Deus, no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o 33. E quero pensar com vocês nesta noite, quero refletir com vocês nesta noite no tema quando os ventos são contrários. Quando os ventos são contrários na nossa vida, o que fazer? Vamos ler o texto. Diz o seguinte a palavra de Deus, Mateus capítulo 14, de 22 a 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Texto bastante conhecido da palavra de Deus. Texto relatado por Mateus, Marcos e João nos seus evangelhos. E eles pegaram um vento contrário. Na vida deles teve um momento de vento contrário. Aliás, teve vários momentos. Assim como nós também já passamos pela experiência de ventos contrários. Sabe aquele momento em que você rema, mas não sai do lugar? E quando você
às vezes não é nem você está fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo alguma coisa errada, às vezes você procura fazer tudo certinho, mas não dá certo. O que fazer então quando os ventos são contrários? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa ação? O que podemos fazer quando estivermos passando na nossa vida por ventos contrários, ventos que estão nos paralisando, estão nos afastando até do nosso objetivo? O exemplo maior que o próprio Jesus nos dá, irmãos, é buscar a Deus no seu quarto de oração. O que foi que Jesus estava fazendo depois que despediu a multidão, depois que trabalhou bastante na multiplicação dos pães, distribuindo pães e peixes, e um dia maravilhoso, um dia cheio, um dia cansativo? Jesus foi descansar, dormir? Não, Jesus foi passar um tempo de oração, e não era um tempo pequeno. Alguns poderiam até falar, passou em vigília, porque foi muito tempo. O texto nos fala que quando ele voltou para o barco, já estava na quarta vigília. Os judeus dividem as vigílias. As vigílias são divididas em 4 à noite. Então tem quando o sol se põe até às 9 horas da noite, às 21 horas, a primeira vigília. Das 21 horas até a meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã, a terceira vigília. E das 3 da manhã até o nascer do sol, temos a quarta vigília. Então, olha o período em que Jesus voltou para o barco. Entre 3 e 6 da manhã. E todo esse tempo ele ficou orando. Jesus, ele nem precisava buscar tanto a Deus em oração. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Jesus, ele não buscava a Deus por interesse, por uma necessidade. Ele buscava a Deus por prazer. Ele tinha vontade de orar, ele tinha prazer de estar na presença do Pai, na presença de Deus. Tinha prazer. Em todos os momentos nós devemos buscar a Deus em oração. Então, o primeiro conselho que eu deixo aqui para vocês é: quando os ventos forem contrários, busque a Deus no seu quarto de oração. O seu quarto de oração é um tempo, é um local, é um momento que nós nos debruçamos mais na oração, nos dedicamos mais à oração. Jesus levava uma vida de oração e isso serve de exemplo para nós, porque o cristão deve levar uma vida de oração, seja em momentos bons, alegres, felizes, quando você recebe as boas notícias, felicidades, casamento, nasceu um filho, foi promovido, conseguiu um emprego, conseguiu a casa própria. Tem vários momentos que a gente precisa também agradecer a Deus. E naqueles momentos desagradáveis também. Quando os ventos são contrários, precisamos buscar a Deus em oração. Então, buscar a Deus em oração é a nossa primeira atitude, seja tempo bom ou tempo ruim. A oração, ela traz refrigério para a alma, ela dá frescor para a nossa alma, acalma a nossa alma. A oração nos leva para mais próximos de Deus. Por quê? Porque a oração é um relacionamento com Deus. Então a oração acaba nos levando para bem mais próximo de Deus, um relacionamento estreito, próximo. Quem nós amamos, nós gostamos de ter relacionamento bem próximo, bem apertado. Hoje nós não podemos fazer isso por causa da pandemia, ficamos restritos
a nossa família, aqueles que moram conosco, e por causa então dessa situação nós acabamos tendo um relacionamento não tão próximo fisicamente, mas não quer dizer que nós não possamos ter relacionamento próximo pela internet, pelo telefone, pelo celular. Então nós temos como nos manter um bom relacionamento com os nossos familiares, amigos, aqueles a quem nós amamos. E a Deus também. Nós falamos tanto que amamos a Deus, então precisamos ter uma vida de oração, buscar a Deus em oração e estreitar o nosso relacionamento com Deus. A oração, como é um falar com Deus, é um conversar com Deus, então ela exterioriza a nossa dor. Nós temos em Deus um psicanalista, nós temos alguém que possamos confiar, falar, verbalizar o que está acontecendo com a nossa vida. E é importante fazer isso, meus irmãos. Eu, como psicanalista, recomendo. Converse periodicamente com Deus. Marque um horário com Deus. Preferencialmente com o telefone desligado, TV desligada. Aqueles momentos mais tranquilos que a gente encontra na madrugada, ou mesmo durante o dia, não importa. O importante é termos um relacionamento com Deus através da oração. A oração, além de exteriorizar a nossa dor, mostra a nossa necessidade para Deus e cria uma expectativa do agir de Deus. Quando você coloca diante de Deus, seja a sua felicidade ou seja a sua dor, você coloca diante de Deus a expectativa que Deus vai continuar me abençoando, que eu vou continuar com essa felicidade toda. E também, se eu estou com dor, Deus vai aliviar minha dor, Deus vai sarar a minha ferida, Deus vai cuidar de mim. Cria-se essa expectativa e isso é importante. E isso, como podemos fazer isso? Buscando a Deus no quarto de oração. Segundo lugar, meus irmãos, além da oração, não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe dominar pelo medo. O que aconteceu com aqueles discípulos, pescadores, homens do mar, quando viram Jesus se aproximar? Talvez Jesus com aquele roupão claro, andando sobre as águas. E aí os homens tiveram medo. Muito medo. Quando Jesus volta, vê aqueles homens gritando, clamando. A palavra para medo ali no grego é phobos, de onde vem a origem fobia. Mas esse phobos não era simplesmente um medo simples, era um medo pavor, era um medo terror. Era um medo que eles, quando gritavam, eles gritavam clamando. Sabe aquele medo que você clama, ai meu Deus, ai meu Jesus, aquele grito de clamor. Alto, clamando, com pavor e terror. E agora estão nos atacando, quem será? É do maligno, é o inimigo que está vindo contra nós. E não era Jesus, era o amigo. Não tinha motivo para ter medo, não tinha motivo para ter phobos. Não, era Jesus que estava vindo sobre as águas. A presença de Jesus afugenta todo o medo, todo o mal e a dúvida também. A dúvida também é nossa inimiga. Nós precisamos viver na certeza, não na dúvida. A presença de Jesus é importante na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para afugentar de vez o medo. Quero dizer para você o seguinte: Jesus, ele não está em volta de nós. Como alguns falam, ou alguém pensa, não, Jesus está em volta de nós. Não, ele está dentro de nós, ele está no nosso ser, ele mora através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade.
Então Deus, Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, não em volta. Quem anda em volta é o inimigo, bramando a quem possa tragar, a quem possa enganar, tentar. O Espírito Santo, Jesus, Deus está morando dentro de nós. Então não precisa ter medo, não precisa ter medo. E o que ele diz? Tenham ânimo, recobrem o ânimo. Ele quis dizer isso para os discípulos, para que eles não tivessem medo, mas onde está a sua fé? Recobrem o ânimo de vocês. Essa foi uma das vezes que Jesus falou sobre ânimo, e em João 16:33, Jesus também falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, recobrem o ânimo, levantem a cabeça, olha para cima, olha para Jesus. O nosso olhar, quando os ventos são contrários, o nosso olhar é para a praia. Se a gente estiver num barco e o vento estiver batendo na nossa vida, nós temos que olhar para a praia, porque lá é o prêmio. Lá temos a nossa recompensa, lá é o porto seguro, lá é Jesus. Não é para olhar para outro lugar. Olha sempre para Jesus. Jesus é o nosso porto seguro. Ainda sobre o medo, só gostaria de dizer para você que o medo ele pode nos dominar. E deixa eu dizer para você o seguinte: você evita de olhar para o vento e olhe para o Senhor. Não olhe para o vento, mas olhe para o Senhor do vento. Porque Jesus acalmou o vento, então ele é o Senhor do vento. E se ele acalmou, logo ele tem poder para acalmar qualquer vento na sua vida, qualquer tempestade na sua vida, ele tem poder. E lembre-se, ele não está fora, não está longe, ele está dentro. Então não há por que ter medo, não há por que se preocupar exageradamente aí com a sua vida, se ficar ansioso pelo que vai acontecer. Coloque nas mãos de Deus, deixe a sua ansiedade, coloque toda a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E tem mostrado isso, tem provado que Ele tem cuidado de nós. Deixe a sua ansiedade, a sua angústia, deixe a sua cruz e siga a Jesus, confie no poder de Jesus para acalmar qualquer vento contrário. Busque então o Senhor do vento e não se deixe abater pelo vento, mas confie no Senhor. E já encerrando a mensagem desta noite, meus irmãos, eu deixo aqui como orientação: quando os ventos forem contrários, para nós clamarmos ao Senhor, porque Jesus está disposto a ajudar. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele pediu para descer nas águas, ele pediu para ir até o encontro de Jesus, e na realidade ele foi. O texto diz, é claro, que ele foi, ele andou um pouco sobre as águas, mas ele começou a olhar o quê? O vento. O vento estava forte. E ele começou, em vez de olhar para Jesus, em vez de olhar para o porto seguro dele, que era Jesus, ele começou a olhar para o vento, ele começou a duvidar, começou a ter medo, a ter terror, e aí ele começou a afundar na fé. A sua fé, ele fraquejou na sua fé e ali se afundou. E coisas boas que ele fez também. Ele clamou ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Senhor, salva-me. E aí Jesus foi lá e estendeu a mão para Pedro e trouxe ele para dentro do barco novamente.
porto seguro, trouxe ele para o local seguro. E importante que Jesus está sempre disposto a estender a mão para você. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo, clame por Jesus. Jesus, ajuda-me, socorre-me, salva-me. Com certeza ele vai fazer como Pedro, ele vai estender a mão dele na sua direção e vai te puxar para um local seguro, para um porto seguro, para o barco. E depois ele não deixou assim, ele acalmou a tempestade, acalmou os ventos, repreendeu, acalmou, e aí trouxe Pedro e os seus discípulos também ficaram num lugar seguro. É importante que Jesus está disposto sempre a nos ajudar. E é importante verbalizar, irmãos. Falar, Jesus, não só naquela situação que você recebe aquela má notícia, no momento que você está passando aquela turbulência na sua vida e você clama por Jesus no desespero. Não, você deve clamar sempre por Jesus, verbalizar em todos os momentos da sua vida. Não entre em desespero jamais. Onde está a sua fé? Pode ser a pergunta que ele vai fazer para você. Cadê a sua fé? Cadê esse tempo todo indo à igreja, ouvindo a palavra, ouvindo mensagens, louvores, e aí na hora do vento contrário, da turbulência, da tempestade, você se desespera completamente. Aí vem uma pandemia e aí você grita de medo. Onde está a sua fé? Cadê a sua fé? É nessa hora que nós temos que colocar a nossa fé em ação. É nos momentos mais difíceis. Clame por Jesus, peça ajuda, socorro, mas coloque também a sua fé em ação. Fé é certeza, fé é confiança. Fé é certeza de que aquilo que você não está vendo vai acontecer. Deus vai te socorrer, mesmo que você não saiba quando e nem como. Tem alguns milagres que a gente não tem explicação. Aliás, milagre não tem explicação, acontece. Quando Deus quer, o milagre acontece, no momento certo, na hora certa. O importante é você não duvidar do poder de Deus. Jamais, jamais permita que o medo permeie a sua alma. Tenha sempre certeza do poder de Deus, do que Ele pode fazer para a sua vida e para a minha vida. Se Jesus acalmou o vento, um vento físico, um vento temporal, um vento passageiro, um vento da natureza, Ele vai poder também acalmar o vento da sua vida, a tempestade da sua alma. Confie no Senhor. Busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você, meu irmão, a você, minha irmã. Se os ventos são contrários na sua vida, confie no Senhor, exercite a sua fé e jamais duvide. E na oração você vai colocar toda a sua fé, vai tirar toda e qualquer dúvida e vai deixar Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Não fica olhando para o vento do Senhor. Ore para o Senhor dos ventos das tempestades. Ele vai acalmar o vento da sua vida e vai trazer calma para a sua vida. Calmaria. Calma, irmão. Calma, irmã. Deus está no controle. Confie nisso. Creia nisso. Deus está no controle da sua vida. Não importa o que está acontecendo. Não importa. Deus é Senhor de tudo, não só do vento. Ele é Senhor das circunstâncias também. Confie no Senhor. E venha comigo em oração. Pedir a Deus que nos proteja, que nos livre do mal, que nos fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo,
possamos estar animados na presença do Senhor. Se os ventos são contrários, confie no Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que ora se encerra. Obrigado, Deus, por esses momentos maravilhosos que tivemos durante o culto, Senhor, ouvindo louvores, ouvindo momento missionário, ouvindo a Tua palavra nas nossas vidas, que é de suma importância. Muitíssimo obrigado, Pai. Abençoe o Teu povo, nos dê uma semana de paz na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.